E aí, quando nós pensamos nos términos, né? Alguns ou algum do casal tenta racionalizar, tenta querer que o outro responda para ele o porquê de não ter dado certo. Se tende a racionalizar o término, mas por conta de que motivo? Pelo motivo de querer restaurar o narcisismo, o nosso narcisismo. Só que às vezes o outro, ele não sabe, nem ele sabe responder o motivo do término do namoro, do casamento, do relacionamento. E aí, o sujeito, na tentativa de encontrar essa resposta através do outro, ele tenta restaurar o seu narcisismo. Por quê? Porque ele vai tentar fazer com que o outro lhe traga essa resposta. E, consequentemente, pensar, não deu certo por conta do outro. E ele vai me responder o porquê. Então, o sujeito ele tenta restaurar esse narcisismo de uma forma que ele próprio possa pensar o quanto ele é bom e o quanto o outro é ruim pelo relacionamento não ter dado certo. Então, pelo fato dele ser tão bom, teria que ter dado certo. Porque ele é um sujeito muito bom, ele ia salvar aquele sujeito, aquela outra pessoa daquela vida, né? Podemos pensar, por exemplo, nos homens, né, que desejam salvar as mulheres de uma vida, ou até da vida que elas querem viver, da vida que se identificam. Mas ele é muito bom, por isso que ele quer salvar ela. Mas o relacionamento não deu certo por culpa dela. Então, o sujeito fica tentando restaurar esse narcisismo, esse amor que ele tem por ele próprio. Quando mais uma vez, né, falamos em fantasia, podemos pensar nas reclamações que muitos sujeitos têm referente aos amores de adolescência, né? Se eu tivesse me envolvido com fulano naquele tempo, teria dado certo. E não com fulana de agora. Então, percebem, né, como a fantasia ela atua, né, no sujeito. Mas como é que ele vai saber se daria certo? É possível voltar no tempo? Quando nós escolhemos algo diante do tempo que passa, é possível sabermos o que poderia ter acontecido? Não. Quando escolhemos alguma coisa, algo muda. Também podemos falar, né, referentes aos contatinhos, né, aos relacionamentos que não são namoros, né, que são apenas paqueras, né? Muitas pessoas entram em um trabalho de luto árduo, né, quando param, né, de se envolver com aquele contatinho. Mas por que eu vivo esse luto árduo, esse luto difícil por apenas alguém que nem era meu namorado, por alguém que nem passei muito tempo? Por quê? Eu creio que a pergunta mais inteligente a ser feita, né, não é por que estou sofrendo tanto por conta desse contatinho, mas o que eu estou perdendo através dessa pessoa? Será que é por ela mesmo que eu estou sofrendo? Ou será que é por algo meu que eu desconheço? Vamos agora, né, falar sobre outra questão, que é o amor platônico, né? Aquele amor que se encaixa no molde da nossa fantasia. A gente sonha com aquele amor, com aquele príncipe, aquela princesa e ela chega. Mas a gente não se interessa tanto por ela quando ela chega. Por que será? Porque ao sujeito o que interessa não é aquela pessoa que se encaixa no molde da sua fantasia. Porque
Quando um sujeito se encaixa no molde da nossa fantasia, nada acontece. Não há falta, não há desejo, não há movimento. Aquela pessoa ela vai acabar sendo uma versão do nosso narcisismo, né? Nós idealizamos aquela pessoa de acordo com o nosso narcisismo, com a nossa fantasia de querer restaurar o nosso narcisismo, o nosso amor por nós próprios, mas quando ela chega, nada acontece. Seria muito chato se envolvermos com uma pessoa que se parece tanto conosco. O que interessa para o sujeito é a alteridade, é a diferença. Algo do campo do outro vai interessar o sujeito, que vai colocá-lo em movimento, né? Por quê? É algo do campo do outro que falta, que é diferente de si, que vai fazer com que o interesse aconteça, exista, ou melhor, o desejo. Só que, ao mesmo tempo, essa diferença que faz com que o desejo se movimente também incomoda o sujeito, porque ele vai percebendo que o outro é diferente dele. E às vezes ele não consegue sustentar esse lugar. Às vezes ele não consegue investir em um relacionamento justamente porque o outro é diferente. O outro, ele vai se tornando diferente, ele é diferente daquilo que eu idealizei. Ou seja, daquela fantasia de completude que eu tinha. Vamos pensar agora sobre a dificuldade existente de se elaborar lutos. Às vezes, muitas pessoas elas não querem entrar em uma relação justamente para não perder. Essa dificuldade de perda, de saber que se entrar em uma relação vai perder algo. Só que se esquece que quando não se escolhe, de alguma maneira se escolhe e, consequentemente, se perde. Então, a perda, ela vai se configurar como uma perda dupla. Hoje nós podemos pensar também, nos joguinhos que muitos casais fazem, Esses joguinhos, atualmente, eles são usados de uma forma bem pejorativa. Mas sem usá-los aqui de uma forma pejorativa, nós podemos pensar no quanto o desejo é movimentado a partir desses joguinhos, Deixar o outro querer conhecer, deixar o outro se movimentar, implicá-lo nesse desejo de conhecimento sobre si, Não dar o jogo logo, Por isso, a importância de sabermos sobre o desejo. O desejo, ele nunca vai ser saciado. Hoje, nós podemos ver que o capitalismo, ele engana as pessoas, de tal forma que faz com que elas pensem que comprando aquele produto, o seu desejo será saciado. Quando, na verdade, isso não acontece. Se compra um produto e logo em seguida se quer comprar outro, porque ele não tampona o desejo. E assim acontece também nos relacionamentos. O sujeito, ele não encontrará outro capaz de fazer com que seu desejo pare de se movimentar. Por isso a importância da falta. E quando o capitalismo, ele tenta ludibriar os consumidores, fazendo com que eles pensem que essa falta será tamponada, será que isso realmente acontece? Será que ela vai ser tamponada? Porque no momento em que ela for tamponada, no momento em que não existir falta, não irá mais ter espaço para que o sujeito deseje, ele vai parar de desejar. Então, em uma relação,
Quando não existe espaço para o desejo, quando esse amor funciona demais, quando esse relacionamento não dá espaço para a falta, algo trágico está acontecendo, porque o sujeito, ele não vai conseguir implicar a sua energia, o seu desejo em outras coisas, no seu trabalho, com a sua família, com os seus próprios desejos. Então, se pensa na falta como um erro. Eu não posso sentir falta. Eu tenho que sempre ter tudo em excesso. É objeto em excesso, é tudo no meu relacionamento em excesso, nada pode faltar. E aí, quando se vê, né, nas redes sociais, os outros relacionamentos em que nada falta, em que parece que nada falta, então o outro que é feliz. Eu não sou feliz, porque no meu relacionamento falta. No meu relacionamento não existe essa fantasia, ou melhor, essa completude, né, que o Instagram, que as redes sociais hoje fazem questão de mostrar que existe. Então, é como se as pessoas elas precisassem gozar o tempo todo. Ainda que gozem em excesso, é preciso que elas mostrem que estão ali gozando de uma vida que às vezes nem chega perto da realidade, né? Nós podemos pensar hoje, por exemplo, na questão da pandemia, né? Hoje as pessoas elas não estão podendo sair, mas o sujeito pensa: ah, fulano não está saindo, então eu também não vou sair, eu posso perder, porque o outro está perdendo. Por isso, né, é importante pensar que nós precisamos, que o sujeito precisa escolher o que vai perder e elaborar a sua perda. Por isso, né, é importante pensar que nós precisamos, que o sujeito precisa escolher o que vai perder e elaborar a sua perda. Então, por fim, vou deixar uma reflexão para vocês. É um alívio saber que a satisfação total do nosso desejo não existe?